Eu vou dizer a minha opinião. Acho difícil o lance da anistia, porque é meio que, imagina, seria o STF perdendo e eles estão fortes demais para perder. Olha só, ou você tem o povo como dono do poder, não tem. Agora, sei que é difícil você falar isso aí. Sei que é difícil. O pessoal passa por cima da Constituição. O meu caso, já que sou tão culpado assim porque não segui o devido processo legal. E a semana passada o Supremo mudou a questão do fórum. A semana passada. Que agora, eu agora, segundo a decisão do Supremo, eu agora sou Supremo. Mas até a semana passada não era. Mas estava sendo julgado lá. E mudou o jogo, mudou a regra no meio. Qual que é o argumento para te jogar lá direto para o STF? Tu sabe? Julgamento relâmpago. Não, mas precisa ter um argumento legal, senão vai acontecer algo que nem aconteceu com o Lula, que acaba com esse processo, tu vai ser solto. Não, se os caras querem... Para ele, o processo foi diferente. Foi diferente? Foi diferente. O Lula era a pessoa que tinha a chance de me derrotar, segundo gente do próprio Supremo. Uhum. Você não poderia me derrotar. O Haddad não poderia. Uhum. Ciro não poderia. O pessoal da esquerda, ninguém poderia. O nome, segundo eles, mais certo para me derrotar seria o Lula. Sim. Por isso, reinterpretaram a prisão em segunda instância com o Lula. Uhum. Para poder tirar ele da eleição em 18. Passaram para a última instância. Bem, daí saiu da cadeia. Bem, mas ele tinha 3 condenações. Quem tem 2, colegiado. Quem tem uma segunda instância, como ele teve. Lá, mas também foi rapidão o dele. Que eu vi que tu tá reclamando que o teu tá sendo rápido. Não, o dele foi o meu foi muito mais rápido. Tá sendo muito mais rápido. Tá? Então tinha que revogar e por a questão de CEP, né? Devia ser julgado em Curitiba, em Brasília, não em Curitiba. De anular 3 condenações dele. Ele voltou a estaca zero, sem condenação nenhuma, voltou a ser elegível. E daí, e daí eu acho que vai entrar nesse assunto, né? Teve a mão pesada do TSE para ele. Mão pesadíssima, o TSE pro Lula. Mas o Lula, se eu não me engano, eu cheguei a ouvir tu falando que o Lula solto era... Bom, é isso, é melhor. Que aí o jogo não falei isso. Não? Não. Isso aí pregaram, isso aí, não falei isso aí. Tá bom. Não falei, não me intrometi nessa votação. Tá. Inclusive, alguns dizem, né, que o voto do Cássio Nunes foi o 3-2 para libertar o Lula. Não foi verdade. A votação estava 2-2 e faltava o voto do Cássio. Daí alguém pediu vista lá, passou para a semana seguinte. Na semana seguinte, o Cássio votou para manter a prisão do Lula. E daí uma das pessoas tinha votado para manter, na semana seguinte voltou atrás e foi 3-2 pela soltura dele. Entendi. Eu não me intrometi nessa história, não. Até porque eu tinha um problema com urna eletrônica. A origem do meu processo é urna eletrônica. Pois é, por que tu tem tanta certeza que tem caô na urna eletrônica? Olha só, vamos lá, você vai entender perfeitamente. Antes de mim, o Brizola, lá atrás, nos anos 90, teve um problema com uma contagem computadorizada pró-consult no Rio de Janeiro. E ele levantou essa lebre e se comprovou que se fosse feita daquela forma, ele ia perder as eleições no Rio de Janeiro. Tá. Com o passar do tempo, foi em 96, né? Entrou a urna eletrônica. No começo eu achei legal. Eu tenho um vídeo tu falando. Não achei legal, tá? Depois a gente vai vendo das possibilidades que existe. Eu acredito na máquina. Eu não tenho obrigação de acreditar no programador. Só isso. Entendi. Tá? Então vamos lá. Então, antes de mim, deputado Flávio Dino criticava a urna. Carlos Lupe, do PDT, falava que o voto sem o papel era fraude, né? E depois eles foram mudando de opinião porque o pessoal dele estava chegando, né? Então, o time que está ganhando, você não se mexe nele. E eu continuei nessa briga. Tá. 2010, 2012. Em 2015, apresentei uma emenda. O relator era o Rodrigo Maia, lá do Rio de Janeiro. Tá? Ele acabou aceitando. A Dilma vetou a emenda. Nós derrubamos o veto por mais de 400 votos, só na Câmara. Tá certo? O ministro Fux era presidente do TSE. Me convidou para o TSE, eu fui lá. Ele mostrou para mim os equipamentos, falou que nas eleições de 2018, 5% das sessões teriam voto impresso. Eu pedi para ele, dá para pulverizar as urnas? Ele falou, já está prevista a pulverização. Né? Tudo bem. E daí, logo depois, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que aquela
votação com papel do lado era inconstitucional. E o argumento era que o papel, né, colocava em risco a segurança das eleições. Ou seja, você votou, você não bota a mão no papel. Apareceu no visor o papel, você confirmou, aperta. O que esse do Supremo, né, que na verdade foi a Raquel Dodge que propôs isso aí. Se o papel engripasse, você lá ia saber, você mesário ia saber em que eu estava votando aqui. Mas não justifica isso aí. Você pode ver. Na Venezuela, somente o voto impresso agora pôde-se chegar à conclusão que foi fraudada a eleição lá. Agora, por que a Venezuela adotou pela primeira vez o voto impresso? Eu tenho que saber isso aí, saber da história, né? Porque o americano tinha levantado embargos para a Venezuela. E para o americano poder voltar a comprar petróleo da Venezuela, o governo Biden tinha que ter uma desculpa. Daí juntaram na Venezuela, os Estados Unidos, representante, o Maduro e a oposição, que era Maria Corina, Capriles, entre outros. E decidiram, então, que nas eleições do ano passado, né, teria o voto impresso. E o que o Maduro fez malandramente? Pô, eu vou perder. Daí ele pegou a Maria Corina e o Capriles e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Acusação: ataque à democracia. Porque subiram no carro de som lá e criticaram o Maduro. Você está gordo demais. Pronto, é o suficiente para torná-los inelegíveis. E mesmo assim, a Maria Corina pegou lá o tal Edmundo, você nunca ouviu ele falando, uma pessoa bem... uma certa idade, tá? E acabou arrastando multidões pela Venezuela e depois chegou a essa conclusão, porque com 70% do apurado, deu pane no sistema eleitoral da Venezuela. Deu pane, né, entre aspas, né? E daí ficou aquela... Ora, o Maduro tem que apresentar os boletins de urna. E não apresentou, obviamente. Por que é o boletim de urna? Não é aquela tripa apenas que você, quando vai votar, vê fixado lá depois das 17 horas, lá na tua sessão eleitoral. Era o voto dentro da urna também. Tá. Então, tinha essa confusão toda. O Maduro consultou a sua Suprema Corte Eleitoral. Por unanimidade, tá tudo legal. Tá tudo legal. Tá? E daí, então, o mundo civilizado não reconheceu a vitória do Maduro. O Brasil reconheceu. Reconheceu porque o Lula mandou uma embaixadora, né, lá para a posse do Maduro. Agora aqui, qual o problema você pedir mais uma barreira de garantia eleitoral? Porque eu aprendi desde cedo, né, eu estava nativa no Exército, ainda que democracia não tem preço. E a alma da democracia é o voto. Então, se tem alguma desconfiança, por que não acabar com essa desconfiança? Entendi. Pode ser até que não haja nada, pode. Agora, por que não acabar com a desconfiança? O Exército não fez uma busca forte no final de 2022 por algum tipo de falha? Olha só, o Exército, vamos falar Forças Armadas, né? Tá. Eles não se intrometeram no processo eleitoral, como alguns acham aí. O ministro Barroso era presidente do TSE. Então ele resolveu criar uma comissão de transparência eleitoral. Botou várias instituições lá, entre elas Forças Armadas. Quando fez isso, chamei como Ministério da Defesa e falei: olha, já que nós estamos lá, nós temos um comando de defesa cibernética, umas 200 pessoas que são hack, né? Todo mundo tem isso aí. Vamos botar o pessoal para colaborar com o TSE. Mas fomos boicotados em tudo quanto é lugar. Foi isso.